Escutatório, eu diria que parte de uma atenção e uma intenção, né? Então, primeiro, escutar é uma decisão, Bruno, uma decisão. Eu decido fazer apenas isso, sem distração. Então, sem o celular, sem pensar na reunião que eu vou ter daqui a pouco, que eu não preparei completamente, no problema em casa com os filhos. Então, eu decido ter atenção plena nessa escuta, nessa pessoa na minha frente. Quando você consegue suspender o seu ego na hora que o outro está falando, e aquele esforço que você faz para o outro, e aquele esforço que eu escolho fazer para o outro. Tudo que ela falava, eu tinha uma solução. Eu estava rebatendo com minha visão do mundo, de como ela podia fazer. Ela aguentou 2 dias, Bruno, assim, 2 dias. No final do segundo dia, ela falou: chega, Pauline, sabe o que eu quero? Eu não quero a profissional, diretora da empresa, que sabe tudo sobre comunicação. Eu quero minha amiga. Eu quero um colo. Eu quero chorar com você. Eu preciso desabafar. Não tá na hora de achar solução. Consegue? É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. Né? E ele termina dizendo assim: eu não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. Esse é o podcast das pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua, as nossas vidas. Esse é o Pessoas e Produtos e hoje a gente tem a honra de receber uma especialista em comunicação, a Pauline Cherokee. E hoje é um dia que eu vou falar para todo mundo, peguem papel e caneta, que hoje vocês vão aprender muito sobre comunicação escutatória, escutativa, comunicação não violenta. Hoje vai ser um dia fantástico. A Pauline é advogada, educadora e empreendedora. Nasceu na França e está no Brasil há 17 anos. Foi CEO durante 12 anos de um instituto de formação acadêmica e profissional, onde liderou mais de 150 pessoas e formou milhares de alunos. Com essa bagagem, e através de cursos, estudos e vivências na França e no Brasil, se formou em inteligência relacional, ensinando temas como comunicação não violenta, escutatória, comunicação produtiva, liderança, feedbacks, negociação e gestão de conflitos. Atualmente, Pauline é professora da disciplina de escuta estratégica e empatia assertiva na PUC Minas e instrutora do Do It, instituto focado em escutatória e treinamento de liderança humanizada e transformacional. Pauline, muito bem-vinda. Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto que me apaixona e que transforma relações, comunicações e vidas. Perfeito. Então vamos nessa. Pauline, eu peguei um trecho de uma entrevista que você deu para a jornalista Luzimar Colares na coluna Comunicação de Primeira, que eu achei bem legal. Acho que é o ponto de partida aqui super interessante para a gente começar o nosso bate-papo. Eu vou ler um trechinho dele para a gente iniciar e eu passo a bola para você. Sempre que pensamos nas habilidades para uma boa comunicação, o mais comum é listarmos as características de quem fala bem. Ter boa dicção, vocabulário adequado, linguagem corporal e gestual. E será que isso basta? Vamos nos lembrar que, no processo de comunicação, é preciso haver equilíbrio entre o falar e o escutar, entre ser emissor e receptor das mensagens. Portanto, o bom comunicador precisa saber escutar bem. Parece fácil para quem tem os ouvidos funcionando, mas nem sempre desenvolvemos essa habilidade como deveríamos. Para saber se você sabe realmente escutar, pense e responda mentalmente as seguintes perguntas. Primeira pergunta: você consegue escutar alguém falando até que o outro conclua a ideia sem interrompê-lo? Segunda pergunta: você consegue prestar atenção ao que o outro diz sem desviar o seu pensamento? Terceira: você para de fazer outras coisas para somente ouvir a pessoa ou tem dificuldade para, por exemplo, largar o celular enquanto escuta? A quarta pergunta:
em uma conversa, você fica impaciente para que o outro termine logo de falar para chegar à sua vez, quase não consegui segurar a risada porque todo mundo faz isso e eu faço muito também. E a última pergunta é: quando alguém conta sobre um problema ou uma dificuldade que está enfrentando, você interrompe para dizer que você tem um problema ainda pior? Pauline, então, para começar, vamos começar do início. O que é exatamente escutatória e por que ela é tão importante nas nossas vidas? Ô, Bruno, a gente dá risada porque a gente se reconhece, né, nessas perguntas, assim, eu faço isso o tempo inteiro, meu Deus, eu vou ter que mudar isso, sempre fiz assim, e tá tudo bem, gente, né, até quando você não tem ferramentas, não tem consciência de, poxa, a pessoa não se sente escutada, bom, você fez o melhor que você podia até agora, né, tendo mais ferramentas, você vai poder fazer diferente, bom, então essa coisa de não interromper, dos pensamentos, dos seus pensamentos que vêm enquanto o outro fala, meu Deus, é muito desafiador. Essa vontade de pegar o celular, de fazer outra coisa ao mesmo tempo, essa impaciência, porque o mundo é tão rápido que eu preciso, né? Eu tenho essa cobrança de ir também nessa velocidade que é insana, né? E competir pelo problema, competir pela história. Né? Eu resumi essas 5 situações que são sinais que você não está presente 100%, você não tem atenção plena e, de fato, isso faz com que a pessoa não se sente escutada. Então, voltando na sua pergunta, o que é exatamente escutatória? Bom, primeiro, eu falo da escuta 360, é muito desafiador, porque enquanto o outro fala, você, primeiro, precisa prestar atenção nas palavras do outro. Segundo, nas palavras, pensamentos que vêm na sua cabeça. Terceiro, você precisa prestar atenção também no não verbal, você comentou isso, né? A comunicação, tem essa imagem do iceberg da comunicação, o que é visível, né? 7% da comunicação é transmitido pelas palavras, apenas 7%. 38% pelo tom de voz. Por isso que a voz, o tom é tão importante, né? Então, às vezes, você tem uma comunicação assertiva, você consegue escolher as palavras que vão aproximar o outro, agora o tom não conduz com as palavras que você usa, né? Então, afasta, né? Desconecta. Então, o tom, 38%. E 55%, né? Mais da metade, é a linguagem corporal. Os gestos acolhedores, microexpressão facial. Então, tudo isso conta. Então, enquanto você presta atenção, terceiro, né? No não verbal do outro, né? E no tom, você precisa também prestar atenção e investigar o que está vindo dentro de você. A carga emocional, o seu não verbal. Então, é muito desafiador. Muito mesmo, né? Então, escutatório, eu diria que parte de uma atenção e uma intenção, né? Então, primeiro, escutar é uma decisão, Bruno, uma decisão. Eu decido fazer apenas isso, sem distração. Então, sem o celular, sem pensar na reunião que eu vou ter daqui a pouco, que eu não preparei completamente, no problema em casa com os filhos. Então, eu decido ter atenção plena nessa escuta, nessa pessoa na minha frente, né? Isso é algo muito desafiador hoje em dia, né? Eu decido também abrir um espaço dentro de mim para receber a fala do outro. Eu decido trocar minhas lentes enquanto o outro está falando, está expondo a visão de mundo dele. E isso requer o quê? Uma suspensão temporária de ego. Bom, e aí, esse ego, durante muito tempo, eu quis definir esse ego na comunicação. Gosto de pesquisar, estudar e chegar a definições bem pragmáticas para poder aplicar no meu dia a dia. E um dia eu falei, bom, acho que eu sei o que é ego na comunicação. Quando você consegue suspender o seu ego na hora que o outro está falando e aquele esforço que você faz para o outro. E aquele esforço que eu escolho fazer para o outro. Faz sentido para você, Bruno, isso?
Faz muito sentido. Eu anotei aqui suspensão temporária de ego, que é você se dedicar ao outro, a atenção com intenção. O outro tem que se sentir ouvido, né, Paulina? Acho que é isso principalmente, né? E aí, essa palavra escutatória, qual é a origem? Muita gente pergunta isso, né, nos eventos, nas palestras, nos treinamentos. Então, ela vem da obra do Rubem Alves, que é um brasileiro, psicanalista, educador, escritor, que em seu texto, que chama escutatória, então, a primeira vez que a palavra escutatória nasceu desse texto que ele escreveu, que é muito famoso hoje. Ele escreveu isso há 25 anos, então é uma obra bem recente, né? Bem recente. Este ano faz 25 anos. E aqui tem um texto que eu vou ler, um trecho desse texto escutatório, e ele fala assim, o Rubem Alves: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Aliás, Bruno, é engraçado, às vezes a pessoa fala, o que você faz na vida, Paulina? Ah, eu sou especialista em escutatória. Aí ele falou, você quis dizer oratória? Não, escutatória mesmo. Há 10 anos só se falava de escutatória, né? De falar bonito. Agora, não adianta falar bonito se você não sabe escutar bonito, né? E hoje em dia as empresas, as pessoas, as organizações, né? O setor público também, porque eu trabalho muito no setor público, entendeu que precisamos. Primeiro, a primeira habilidade, o soft skill que precisa desenvolver é escutar, não é falar, né? Então, voltando na fala dele, nunca havia anunciado o curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir, né? E eu pensei em oferecer um curso de escutatória, mas eu acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Olha só. Só de falar eu fico arrepiada, porque hoje é o meu trabalho. E hoje todo mundo quer saber escutar. Eu estava num evento semana passada, do evento nacional das famílias empresárias, das maiores famílias empresárias. E o que eu mais escutei é assim, Paulina, tudo que eu preciso é saber escutar. E assim, agora, é urgente, eu preciso saber escutar agora, ontem. Foi muito, assim, impactante para mim escutar essa mesma fala de pelo menos 20 pessoas, né? E o Rubem Alves também escreveu sobre amor, sobre educação, sempre com essa pegada de se abrir para escutar. Tem uma outra fala que eu vou citar porque ela fala muito a respeito desse assunto. Ele fala assim, o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama a pessoa, a gente ama a pessoa que fala bonito. E a pessoa que escuta bonito, então, né? Pois é. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. Olha assim, que lindo isso. É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina, né? E ele termina dizendo assim, eu não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. Então, para mim, escutar é um exercício de observação também, de observação sem julgamento. E tem um filósofo indiano que fala que essa habilidade de observar sem julgar é a consciência mais elevada do ser humano, porque o julgamento ele é muito automático, ele vem, né? Ele foi feito para sobreviver. Você precisa julgar se você vai ser atropelado na hora de atravessar a rua. Ok, ele é natural, ele vem. Não é para negar o julgamento. Agora, na hora de falar e de escutar o outro, o julgamento vem. Você olha para ele, porque ele fala a respeito do seu sentimento, da sua necessidade naquele momento. Agora, você vai decidir não expor esse julgamento. Eu falo que você coloca na prateleira para decidir expor outra coisa, né? E estar disposto realmente a se abrir para um novo mundo, né? E a diferença entre escuta ativa e escutatória. A escutatória ela vai além da escutativa. Eu escutar mais e melhor, então são técnicas que ensinamos nos treinamentos para escutar mais e melhor, mas não basta ficar de boca fechada, né? Ainda precisa fazer com que o outro se sinta escutado, o que você disse, Bruno, né? Sim. E para isso precisa dar prova de escuta. E tem técnica para isso. Prova de escuta. E é uma prova de empatia. Escuta e empatia é a mesma coisa, né?
Pauline, a gente sempre escuta aquela frase, né? As pessoas querem ser ouvidas. E tem um paradigma, porque as pessoas querem ser ouvidas, mas geralmente a gente não sabe ouvir as pessoas. Então, eu tenho 2 perguntas nesse sentido para você. Primeiro, você já detalhou aqui os percentuais de uma comunicação, cada um impacta, escuta as expressões, não? A minha pergunta, a primeira é, qual que é a importância hoje, em vários aspectos da vida, de ser um bom ouvinte? O que que muda? O que que mudaria para uma pessoa? Esse é um primeiro ponto. E segundo, já sabendo da dificuldade e do desafio que é saber escutar o outro, você falou de dicas também, quais são as dicas assim que a gente pode aplicar, coisas pontuais no dia a dia para a gente praticar os nossos conceitos de escuta ativa e ser um melhor ouvinte? Ó, primeira coisa, Bruno, tá vendo? Enquanto você fala, o que que eu faço? Anotou no caderno. Anotações. Anotações pode parecer uma coisa simples, uma dica simples, mas assim, é uma dica poderosa, poderosa. Porque a gente não dá conta, né? Na hora de escutar, a neurociência fala isso, somos naturalmente limitados na hora de escutar. Pelo desafio dessa escuta 360, pelos vieses psicológicos, cognitivos, que faz com que a gente caia no negativo e não escuta o positivo, por exemplo. Que a gente cai no julgamento, que o julgamento é uma interpretação. Então, a gente vai interpretar o tempo inteiro. A gente não consegue olhar para a realidade como ela está. A gente vai interpretar em função do nosso referencial, da nossa experiência de vida, né? Bom, então, a primeira pergunta. Eu falo que o melhor comunicador, para mim, o melhor comunicador é o melhor ouvinte. Primeira coisa. Então, saber ouvir, ele vai te tornar uma pessoa mais inteligente, mais observadora e interessante, porque interessantes são as pessoas interessadas. Ou seja, quanto mais você se interessa pelo mundo do outro, por outros assuntos, por algo totalmente diferente da sua realidade, você vai se tornar uma pessoa interessante. Interessantes são as pessoas interessadas. É lindo, né? Essa frase é linda. Para mim, ela resume muita coisa da escutatória também. E, então, conhecer e praticar no dia a dia, em qualquer situação, em qualquer relação, em qualquer ambiente. Praticar as técnicas de escutatória é a habilidade mais procurada, mais valorizada, que vai mais impactar o seu interlocutor. Todo mundo quer uma pessoa na sua frente que saiba escutar, que saiba interagir, que saiba estabelecer conexão. Todo mundo procura conexão, gente. É engraçado, é um paradoxo isso. O mundo está conectado, enquanto em inúmeras conversas não temos conexão nenhuma. Não é um paradoxo isso, né? Então, sabendo usar as técnicas da escutatória e da comunicação produtiva, você vai se tornar aquele profissional que vai se destacar. Aquela pessoa, aquele amigo, o pai, a mãe, que todo mundo vai procurar para conversar, né? Hoje eu me orgulho de ter amigos que me procuram para ser escutados e vistos. Vistos, Bruno, não só escutados, vistos. Legitimar o que ele está vivendo. E legitimar não quer dizer concordar, mas o primeiro passo é validar o que ele está vivendo. E a gente não sabe fazer isso. E isso começa em casa com filhos. Então, eu me sinto realizada, plena, assim. Quando o meu filho me procura e fala, mamãe, eu quero ter uma conversa com você sobre algo importante para mim. Ele tem 7 anos, Bruno. Ele fala 5. Olha só. Né? Eu quero... Tem 2 assuntos. Ele é super assim estruturado. Tem 2 assuntos. 2. Eu acho que ele pegou de mim também esse jeito mesmo. Provavelmente. Né? E aí ele vai, eu tô me sentindo isso, porque eu tô ensinando esse repertório emocional. E olha, outra coisa, a inteligência emocional hoje não é aquela pessoa que sabe tudo sobre tudo. Não precisamos mais de um líder sabendo tudo sobre tudo. Temos acesso a informações. Então, o bom líder, a pessoa que é destacada, seja em casa, seja como amigo, seja nas organizações, aquela pessoa justamente que vai se abrir
para novas soluções, que vai saber co-criar com os outros. E aquela pessoa que vai desapegar, escuta bem essa daí, ó, é poderosa, que vai desapegar da sua autoria individual da solução, que vai se abrir para um jeito diferente do seu, que vai se abrir para uma ideia que ele nem cogitou. Essa pessoa que todo mundo procura nas organizações ou como pessoa para conviver. Assim, eu me sinto também muito realizado quando, depois de uma reunião, um cliente fala: poxa, Apolino, eu me senti muito escutado, você entendeu exatamente meu momento, vamos em frente, pronto, né? Bom, ou seja, o mundo está carente de pessoas, e organizações que sabem escutar, que sabem lidar com opiniões diferentes, que sabem lidar com o diferente. E você é diferente de mim, porque você tem uma história diferente de mim. Não é só aquela pessoa de raça diferente, que está no outro lado do mundo. Não, aquela pessoa do seu lado já é diferente. Você precisa aprender a lidar com este diferente, a co-criar novas realidades. E a metacompetência para isso é escutar. Escutar é o antídoto àquele mundo polarizado. Né? Eu vi agora as notícias na França. Não, minha mãe está apavorada com o que está acontecendo, né, com a Assembleia Legislativa. Bom, então, esse mundo polarizado precisa de mais escuta, né? Escutar é aquela pausa necessária nessa correria do dia. Eu canso, Bruno, de escutar. Nossa, estou numa correria. Gente, você escolhe estar na correria. Sinto muito. Dá para fazer diferente. Se o tempo todo, uma vez por mês, porque é um dia típico, você tem um evento, algo diferente para fazer, ok, correria, mas o dia inteiro, todos os dias, tem algo errado. Então, eu prefiro hoje dizer, eu tenho dificuldade em priorizar. É uma questão de priorizar as coisas, de decidir. Temos o poder de decisão, né? Então, escutar é aquela pausa nessa correria, sem fim. Escutar conecta, então o efeito primeiro quando você escuta é essa conexão, né? E abre espaço para a criatividade, para a liberdade. Eu falo que escutar é abrir um espaço de liberdade. E nas técnicas que eu ensino depois de escutar, porque depois de escutar você precisa falar de tal jeito que a pessoa vai se sentir engajada, né? E você precisa falar com foco também, para conduzir uma conversa. E aí, né, a chave dessa conversa que vai fluir, que vai ser produtiva, é deixar esse espaço, abrir esse espaço de liberdade. A pessoa precisa sentir que ela está livre, que ela pode expressar a autenticidade dela. Senão, desconexão. Senão, você vai silenciar o outro. Senão, você não vai obter aquela informação que você precisa. Perfeito. Pauline, você falou agora há pouco que escutar conecta. E eu faço uma reflexão e peço para os nossos ouvintes aqui também fazerem uma reflexão. Pensa qual foi a última vez que você se sentiu escutado, genuinamente escutado. Tenta pensar e lembrar desse aspecto, desse momento. E outro, você lembrou o momento, agora pensa também, com quem você se sentiu escutado? Olha como isso tem valor. Quando você tem uma dificuldade, tem um problema, quer contar algo muito legal, um projeto que você está fazendo, uma ideia que você vislumbrou, e a pessoa senta para te escutar. É lindo. Então, realmente, escutar conecta as pessoas. Eu quero mudar o foco da nossa conversa, eu quero conhecer mais sobre você, sobre a Pauline. Onde surgiu o interesse em treinar pessoas, formar pessoas, o interesse na comunicação como um todo? Isso veio da sua infância, dos seus pais? Como foi a sua formação? Como foi a sua formação, a sua infância? Onde veio todo esse interesse? Na infância, na escola, não. Eu falo que eu descobri a verdadeira inteligência, que é a inteligência emocional, com 30 anos de idade. Eu consegui ampliar meu vocabulário emocional com 30 anos de idade. Quando eu fui buscar esse caminho de me conectar, de ser uma pessoa mais realizada e não só uma profissional no trabalho, tudo estava indo
de forma maravilhosa, era um grande sucesso, mas muitas vezes faltava conexão humana para mim. E aí, no meu trabalho, nessa empresa que eu toquei durante 12 anos, realmente eu percebia que as pessoas me procuravam mais, né, dentro da equipe, para conversar, para abrir, né, o jogo sobre algumas questões. Falei, bom, se as pessoas me procuram, que elas sentem que realmente eu tenho interesse em ajudar, eu tenho uma escuta boa, então eu vou agora, eu sei fazer na prática, mas eu não tenho ferramenta, não sei como que eu faço, aliás, né? Então eu vou pesquisar, eu vou fazer curso sobre isso. Começou também um momento mais de conflito nessa empresa, e isso me incomodava muito, não conseguir mediar esses conflitos. Então eu busquei mais ferramentas, né? Eu busquei me tornar essa pessoa inteligente emocionalmente. E aí também eu me tornei mãe, né? Em 2017. E assim, para mim foi uma grande virada na minha vida. Eu comecei a questionar meu mundo, foi um turbilhão assim de emoções dentro de mim. E eu quis priorizar neste momento minha evolução pessoal e não só profissional, né? E antes disso, em 2014, eu fui aluna deste curso de escutatória e comunicação produtiva, que hoje eu ensino, e com o Thomas Brieux, que você conhece, que é o meu parceiro hoje, e tudo que ele me ensinou, eu aplicava loucamente na empresa, né, que funcionava muito bem. Assim, eu vi o potencial imenso desse conteúdo, dessa quase filosofia de vida, né? E quando eu me tornei mãe, eu quis voltar a pesquisar sobre isso, e eu comecei a pesquisar CNV. E CNV também, a comunicação não violenta. A comunicação não violenta foi um grande encontro na minha vida, assim, me deu luz, sabe aquela luz que se acende e que você realmente consegue ter clareza do que você quer, de como fazer. Então foi eu falo que a CNV é o sistema operacional para mim. E o sistema operacional, sabe, tá aqui, funciona sempre para mim. E aí eu venho com os aplicativos. Então, na hora de me tornar mãe, foi parentalidade positiva, né? Disciplina positiva, consciente, né? Tem vários conceitos aqui na França. Aí eu fui também na neurociência, eu voltei a estudar com o Thomas. E a CNV, ela é muito bonita, ela é muito disruptiva, ela é transformadora, realmente. Agora, eu percebi que nas organizações ela é pouco ferramental, né? Falta ferramenta. As pessoas falavam, ok, e agora? Como que eu aplico? Então, eu consegui juntar meu conhecimento, minha pesquisa em CNV com essas técnicas robustas da escutatória e da comunicação produtiva, e isso, aí funciona realmente, porque o primeiro objetivo é reaprender a se relacionar, é quebrar um monte de paradigmas. É abrir um novo mundo de consciência e de intenção de se relacionar de outra forma. A partir disso, é saber escutar. E depois de saber escutar, é reaprender a falar para gerar engajamento, gerar foco. E aqui, você até perguntou antes sobre algumas dicas. Uma das grandes dicas é saber fazer perguntas. A pergunta é muito poderosa, muito poderosa. Então, temos técnicas, né, um módulo inteiro sobre, por exemplo, na liderança, os estilos de liderança através da pergunta que você faz. E tem tipos de perguntas em função do seu estilo de liderança, do liderado, do contexto, do objetivo. Muito interessante e muito poderoso. Saber fazer perguntas. Ótimo. Pauline, você falou de comunicação não violenta e entrando mais nesses aspectos conceituais e de ferramentas também, tem um tema que você costuma falar bastante no seu trabalho, que eu acompanho, que é sobre empatia assertiva. O que é exatamente empatia assertiva, para você explicar para o nosso público? Para introduzir esse assunto, eu queria dizer que, assim, assertividade é engraçado, né? Eu gosto de ver a etimologia das palavras. Eu estudei latim na França, na escola, 5 anos de latim. Então, eu tenho esse costume de buscar a origem da palavra, eu acho muito interessante, dá muitas informações. E aí, assertividade vem de acertar, é só em português, né, na língua portuguesa, que tem essa origem de acertar.
Nas outras línguas é totalmente diferente. E para mim, assertividade não tem nada a ver com acertar. Não. Primeira coisa que eu quero dizer. E outra coisa sobre empatia. Eu sempre gosto, primeiro, de dizer o que não é empatia. Porque tem alguns mitos sobre empatia. Então, primeira coisa, empatia, quando eu pergunto nos treinamentos, nas palestras, o que é empatia para você? Empatia é se colocar no lugar do outro. Bom, é a definição comum que escutamos em geral. Eu pergunto para você, Bruno, você acha que faz sentido essa definição de se colocar no lugar do outro? É possível isso? Eu entendo que não. Você nunca consegue se colocar no lugar do outro. Acho que é impossível fazer isso. Mas posso estar errado também. Estou aqui para aprender, Pauline. Sabendo que a sua história, as suas experiências de vida são outras, né? É difícil exatamente se colocar no lugar do outro, sentir, porque cada um sente diferente também. É isso que dá a complexidade, ao mesmo tempo, a riqueza humana, né? Esse sentimento diverso e diferente para cada um, né? Então, pelo contrário, a empatia é reconhecer que o outro é diferente. Olha só, empatia é reconhecer que o outro é diferente de mim e que mesmo assim eu posso me conectar com ele. Podemos nos conectar. Segundo mito, a empatia não é sentir o que o outro sente. Isso que eu chamo de sequestro emocional e que acontece muito nos profissionais da área de saúde, né? Eles estão em contato com a dor do outro, eles pegam essa dor, eles sentem pelo outro e entram em burnout, né? É sequestro emocional. Também não é ser simpático empático, então se identificar, eu também, né? Isso é simpatia, pode ser interessante em alguns momentos, agora não é empatia também. Empatia não é concordar com o outro, não é ser fofo, manso. Muitas vezes as pessoas acham que CNV fala bonito, bonitinho, gentilmente o tempo inteiro. Não, você pode expressar sua raiva quando tem raiva. A primeira coisa é ser autêntico, né? Agora, o objetivo é falar, se comunicar de tal forma que você vai aproximar o outro e não afastar. Então, não é concordar com o outro. Empatia é o meio de chegar a quem pensa diferente de mim, escutar o outro para descobrir o que nós compartilhamos. Olha só isso, e descobrir o que nós compartilhamos, que eu chamo de necessidade universal, necessidade humana universal. Então, a gente sente diferente, Bruno, mas as necessidades universais são as mesmas para todo mundo. Então, quando você consegue chegar nessa zona de possível acordo, que eu chamo, e entender, identificar o que a pessoa está querendo, o que a pessoa está precisando, o que é apoio, consideração, respeito, companhia, escuta, liberdade, autonomia. Quando você consegue entender isso, não, você fez a metade do caminho. Também empatia não é tirar a dor do outro, o diminuir a dor do outro. Temos essa tendência, né? Faz parte, é assim mesmo, vai passar. Nossa, isso gera uma desconexão quando você fala isso, que o assunto para você é importante, a pessoa fala, faz parte. Como assim? Para mim é o fim do mundo, para você não, mas para mim é o fim do mundo. Olhe para meu fim do mundo. Esse pedido, né? É o pedido do outro. E também empatia não é salvar o outro. Né? A gente tem essa tendência em querer salvar, chamo de síndrome do salvador. Aconselhar, né? Eu tenho esse problema. Eu sei, faça isso que vai funcionar. Se eu fosse... Mas, gente, não sei se serve para mim, não sei se vai servir para você, né? E empatia, pelo contrário, é confiar que todo ser humano sabe o que é melhor para ele. Você pode dar conselho, né? Se outro pedir. Agora, parar o que ele está dizendo, já sem escutar até o final, e dizer, eu sei que você pode fazer, poxa, você está atropelando o outro, né? E confiar no processo dele, no tempo dele. Cada um é capaz de achar a solução que vai ser a melhor solução para ele. Então, uma dica sobre conselho, né? Porque às vezes eu falo isso, as pessoas falam, mas Pauline, então nunca mais posso aconselhar? Não. Requisito é, ou a pessoa pede um conselho. Aí, claro, você vai dar a sua opinião, o seu conselho. Mesmo assim, você vai dizer, esse conselho serve para mim. Não sei se ele vai servir para você. Por que eu falo isso? Um dia, eu dei um conselho, assim, eu me abri, me entreguei 100%.
E a pessoa seguiu exatamente o que eu falei para ela. Tá. Ela voltou um mês depois e falou, Apolline, não funcionou, ah? Não funcionou o que você falou para mim, foi um desastre. Deu tudo errado com o seu conselho. Deu tudo errado, e ela cobrou de mim, me culpou. Então, o que eu chamo de conselho consciente e responsável. Ó, vou te dar uma dica, um conselho, serve para mim, não sei se serve para você. E porque você já tira a responsabilidade daquele conselho automaticamente servir para o outro, né? Exato, isso. Eu sempre falo que eu sou 100% responsável de 50% da relação. Muito, né? Sim. Isso dá para lembrar, é fácil de lembrar, eu acho que impacta muitas pessoas. Eu sou 100% responsável de 50% da relação. Ou seja, autorresponsabilidade, né? Cada parte. Então, depois de falar o que não é empatia, o que é empatia? Eu diria que é uma definição muito simples, estar com o outro. Estar com o outro. Abrir esse espaço dentro de mim para receber o outro. E tem um requisito para isso. Um preparo. Eu costumo dizer que eu não consigo dar para o outro o que eu não tenho para mim. Ou seja, eu preciso conseguir me dar empatia, que eu chamo de autoempatia. Isso quer dizer que a empatia começa comigo. É o primeiro passo do caminho, né? Da jornada. Empatia começa comigo. Então, isso implica autoconhecimento, isso implica inteligência emocional, ampliar esse repertório emocional, buscar ferramentas, ler sobre neurociência para entender os mecanismos e praticar essas ferramentas. O segredo é praticar, não só ler e eu entendi. Então, voltando para terminar o raciocínio, você falou o que é uma empatia assertiva? Empatia assertiva é saber, de um lado, verbalizar claramente e nessa hora menos é mais. O blá, 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 o cérebro não consegue reter muitas informações. Ele tem 9 gavetas dentro do cérebro para memória de curto prazo. Então, menos informações, melhor para ele. Então, primeiro é saber... 9 gavetas, isso para homem e para mulher, ou as mulheres têm mais gavetas que os homens? Tem esse folclore, né? Na hora de escutar, não tem questão de gênero. Somos naturalmente limitados, dois lados, homem e mulher. E a neurociência fala que para a memória de curto prazo são 9 gavetas, ou seja, poucas ideias, uma ideia de cada vez, porque não dá conta. E quando o segredo para ele reter, para colocar no armário de longo prazo, é impactar pelas emoções. Isso é uma das dicas do storytelling. É saber se vulnerabilizar, saber verbalizar emoções. O que, em geral, não sabemos fazer porque não foi ensinado, nem na escola, nem na faculdade, nem em casa, né? Assim, eu sonho em um mundo que tenha como matéria obrigatória na escola inteligência emocional. CNV. Isso é o meu projeto maior, que eu vejo num prazo de 5, 10 anos, eu quero fazer isso. Então, voltando, empatia assertiva é saber, de um lado, verbalizar claramente o que eu sinto e o que eu preciso. Sinto, sentimento. Preciso, necessidade. E do outro lado, é saber legitimar o que o outro está vivendo. Uma opinião dele, uma ideia, uma necessidade diferente da sua, um jeito de fazer diferente do seu. Ou seja, Bruno, é se interessar pelo mundo do outro, é exercitar essa curiosidade genuína, é investigar o que o outro está dizendo e também vivendo, porque quando ele se expressa de forma trágica, que acontece muito, nessa hora não é investigar o que ele está dizendo, mas sim vivendo. O que tem por trás dessas palavras duras? Eu quero falar sobre isso também, sobre escuta trágica, mas antes, se as pessoas que estão ouvindo estão fazendo assim como eu, anotando com caderno, lápis, anotando tudo, tá sendo uma aula, free of charge, todo mundo tá aprendendo muitas coisas aqui. E meu cérebro, Paulinho, ele funciona muito correlacionando os assuntos, né? E eu tô anotando e fiz um gráfico aqui no meu caderno, que é o seguinte: simpatia é estar com o outro. Olha o potencial que você tem em saber escutar e ser um bom ouvinte. Você consegue ser muito mais empático com o outro sabendo escutar. Você melhora muito o seu coeficiente de empatia. E o outro vai se sentir escutado com você. Então, basicamente, simplificando meu raciocínio,
escutar está diretamente ligado com a empatia. É você estar com o outro e estar genuinamente dar atenção para o outro de forma genuína. Sim. Para completar a sua fala, que ficou muito clara, eu falo que empatia igual escuta, igual curiosidade, igual atenção. Tudo isso é na mesma cesta do sucesso de qualidade de vida. Porque no fundo, Bruno, o que todo mundo quer, eu vejo, eu escuto na boca das pessoas, é qualidade das relações. Não é nem sucesso, dinheiro, físico bonito, vida longa. O que queremos é qualidade das relações. É viver bem com os outros. É isso que vale a pena quando você tem 80 anos, que você olha, né, a sua vida e fala, bom, o que é mais importante? O que valeu a pena? É cultivar as relações. E para essa qualidade, a gente precisa estar presente com o outro, escutar, ter consciência de como a gente funciona de forma automática e mudar isso. Porque tem ferramentas para isso. Só que precisa ter essa intenção de fazer diferente. Mudar dessa mesmice, né? Isso requer um esforço muito grande. Então, é um processo. Muitas vezes eu escuto nos treinamentos, Paulinho, como é difícil que você está pedindo para mudar, não sei o quê. Realmente é muito difícil. E, gente, é um processo. Não é que amanhã você vai conseguir, processo é a vida toda. O lindo da história é isso, que é um processo. Errar de vez em quando, voltar, aprender, perceber, feedback do outro. Eu gosto de sentar depois de uma conversa com o outro e falar, como que foi para você essa conversa? Como que te impactou? Para isso precisa de muita coragem, mas é muito poderoso, muito poderoso. Sabe aquela coisa de falar, de verbalizar o óbvio, de se abrir para conversas profundas, em vez de ficar no superficial. Temos apenas uma vida para isso. Não é para esperar amanhã, não é para esperar 80 anos, não trabalhar e ter tempo para as conversas profundas. É para ter agora. E quando eu falei dessa definição de se interessar pelo mundo do outro, eu pensei agora que é a definição da não violência, sabia, Bruno? A definição da não violência é se interessar pelo mundo do outro. Olha só que lindo. Vou atualizar o meu gráfico aqui, tá? Já coloquei mais informações. Curiosidade, qualidade das relações, verbalizar o óbvio. Depois, no final do programa, eu atualizo o meu gráfico aqui. Eu falo que o óbvio é o novo interessante. O óbvio é o novo interessante, né? O óbvio precisa ser dito. Pauline, agora, curiosidade minha, o que é escuta trágica? O que é exatamente o conceito de escuta trágica? A escuta trágica é um conceito que vem da CNV, da comunicação não violenta. Eu meio que comentei, eu vou voltar a esse assunto. Então, tem algumas escutas trágicas que fazem com que o outro se sente totalmente atropelado, uma desconexão. Então, por exemplo, síndrome do Salvador, você quer salvar o outro, você vai interrompendo, dando a sua visão de como fazer, né? Eu me lembro de uma história assim, que hoje, na época foi muito difícil, mas hoje eu posso contar sobre isso. Uma amiga francesa que estava muito mal no relacionamento, no trabalho, num momento assim de depressão. E ela falou, Pauline, eu quero ir para o Brasil, ficar um tempo com você, eu sei que você tem muito trabalho, como tá para você? Eu vou me organizar bem. E ela chegou no Brasil e a primeira coisa que ela quis fazer foi desabafar, foi conversar. E tudo que ela falava, eu tinha uma solução. Eu estava rebatendo com minha visão do mundo, de como ela podia fazer. Ela aguentou 2 dias, Bruno, assim, 2 dias. No final do segundo dia, ela falou, chega, Pauline, sabe o que eu quero? Eu não quero a profissional, diretora da empresa, que sabe tudo sobre comunicação. Eu quero minha amiga. Eu quero um colo. Eu quero chorar com você. Eu preciso desabafar. Não tá na hora de achar solução. Consegue? E nessa hora eu fico com muita raiva. Como assim? Eu tô aqui pra cuidar dela, pra achar solução. Sabe? Eu não tinha todo esse repertório, toda essa coisa. E aí eu demorei 6 meses pra aceitar o que ela falou pra mim, pra entender que, nossa, eu tava atropelando ela. E foi um presente que ela me deu pra minha vida.
Né? Então, isso é o síndrome do Salvador, tá vendo? Síndrome do Salvador, isso foi um grande ensinamento. E os problemas dos outros sempre são muito mais simples do que os nossos. O meu que é difícil, o da Paulina é simples, é fácil, o meu que é complexo, né? A gente sempre sabe, acha isso. Então, isso é o competir pela dor. Competir pela dor. O roubo do o roubo do protagonismo. A pessoa tá lá no palco, ó, vem cá, desce do palco, eu vou subir, eu vou te falar. Minha história é mais importante. Minha história é mais difícil, sabe? Então a gente faz isso o tempo inteiro. Na reunião eu senti que eu não fui bem, eu não consegui expressar tudo. Eu também, semana passada foi uma catástrofe. Poxa vida, ele tá falando dele, dá espaço para ele. E depois, se precisar, você fala de você, né? Tem também aquela fala que chama de escuta de avaliação. Você vai avaliar, você vai julgar. Que folgado, ele fez isso com você, não pode. Você vai julgar a situação, a pessoa em questão. Isso vai interferir no caminho do outro, né? Enquanto empatia, como falei, confiar no processo dele, de ele achar a solução. Primeiro observar, não é julgar, né? O julgamento pode influenciar negativamente até, né? Então, tem essa escuta e tem essa escuta de diminuidora, né? Faz parte, vai passar, tem situações piores, passa para outra coisa. E aí a pessoa pensa assim, poxa, mas eu acabei de falar, é um mundo para mim, é uma situação muito difícil, ela fala, faz parte. E aí você vai perceber aos poucos que essa pessoa não vai querer mais falar com você, não vai te procurar para falar. Sim, porque você não escuta, você tem solução para tudo, é o amigo chato, né? Que quer resolver o problema do outro, você não vai resolver o problema do outro. Um bom sinal, Bruno, é quando um amigo, por exemplo, te chama e fala, tem algo para te contar, eu quero muito um espaço aí de escuta e ver o que você acha, que tal conversar à noite? Nossa, um amigo que procura para falar, aí é um sinal que realmente você sabe escutar. Isso é muito valioso, muito valioso. Pauline, eu tinha colocado na minha pauta aqui para você dar uma dica de ouro para a gente aumentar a nossa consciência e melhorar as nossas relações na comunicação. Apesar de eu achar que você deu tantas dicas aqui ao longo do bate-papo, que todas elas foram dicas de ouro. Se você lembrar de algo assim que tem um grande potencial, todas as dicas que você deu acho que tem um potencial enorme. Se você lembrar de algo e quiser compartilhar também, fica a seu critério. Né? Então, para reforçar, a dica de trocar meu julgamento pela observação, exercitando a curiosidade. Aquele ditado de questione antes de comprar a briga, sabe? Sim. De não te deixar levar pela sua interpretação. Né? Dá um passo para trás, vou olhar a cena, eu vou observar primeiro. O que está acontecendo? Né? Eu acho que isso é muito valioso, né? Perfeito. E você comentou também no início do bate-papo, aquilo primeiro a gente tem que aprender a escutar e a gente reaprende a falar com as técnicas, as ferramentas que você citou ao longo desse bate-papo. E no final, eu estou jogando lá para a ponta do storytelling, né? Com tudo isso, com toda essa construção de saber escutar, melhorar a comunicação, reaprender a falar, como que a gente pode melhorar o nosso storytelling e melhorar a forma de contar as nossas histórias que é possível impactar muitas pessoas? Bom, storytelling é um treinamento que eu dou um dia inteiro, então tem muita coisa para falar. Se fosse para dar uma dica, o storytelling é contar histórias, né? E todo mundo gosta de escutar histórias, desde bebê até morrer. Sabe aquela pessoa que fala para você, Bruno, senta aqui, eu vou te contar uma coisa. Sim. Esse teaser pega a nossa atenção na hora. Quero te contar uma coisa, né? Chama atenção, não é? Chama atenção você usar o teaser. Então, a dica é, para iniciar uma conversa, use o que você usou, a palavra, né? Teaser. Teaser é uma pequena frase curta que vai chamar a atenção do outro, que vai gerar um mini suspense. O que ele vai falar? Que vai abrir, né, essa curiosidade, essa atenção plena do outro. E, se possível, colocando o outro como protagonista da história, valorizando o outro naquela história. Isso que chamamos de teaser, né? E que faz a diferença. E a primeira fala tem que ser muito impactante, né? Então, isso é uma dica de ouro para começar um storytelling, assim, que funciona, que é produtivo, que vai impactar.
Bom, a gente vai caminhando para o final, Paulina, mas antes da gente terminar, tem alguns aspectos aqui que eu quero conversar com você. Primeiro, aí sobre a Paulina em si. Qual que é a sua zona de impacto? O conceito de zona de impacto, que eu chamo de zona de impacto, é o lugar, a atividade, onde você busca inspiração, recarrega suas energias fora do trabalho ou no trabalho. Onde que você busca? Qual é a sua fonte de energia? Bom, eu diria que minha fonte de inspiração, de energia, se encontra nas minhas conversas, no fundo, né? Conversas com minha família, meus pares, nas conversas corajosas que eu decido abrir, né? Sobre, por exemplo, o impacto de algo que eu fiz, que para mim era nada, insignificante, né? E eu vejo que para a pessoa é um mundo. Aconteceu recentemente com o meu parceiro, né? Aí eu sentei e falei, bom, o que eu fiz para mim não era nada, eu vi que para você foi muito difícil, me conta desse impacto. Isso é um tipo de conversa corajosa que precisamos ter mais para cuidar das nossas relações, né? Minha fonte de inspiração é escutando histórias, as histórias dos outros, né? Admirando o processo de transformação das pessoas que conseguem aplicar a escutatória e a comunicação não violenta, as pessoas que conseguem observar e julgar menos. Isso para mim é fonte de inspiração, claro, além de leitura, eu gosto de também me recarregar parando tudo. E olha como é difícil parar tudo, né? Então, é aquele esforço que eu tento fazer todo dia, de parar, fazer uma sonequinha com meu filho de 15 minutos. Isso me dá muita energia na metade do dia, assim. Praticando yoga com meu marido, dançando forró com ele. Eu descobri que a dança... Sabe o que eu falo, Bruno? Eu falo que a comunicação é como dançar. É uma dança. E você percebe, quando você está conectado com outra comunicação, que você está dançando, né? Você consegue visualizar que você está dançando, você consegue abraçar o outro, você consegue girar com ele, dar o passo com ele. Isso que é comunicação que está fluindo, né? Então, cada vez mais eu quero dançar, porque eu acho que é uma fonte de inspiração para mim, a comunicação, meu trabalho. No fundo, eu gosto de tomar sol, 5 minutos todo dia, eu gosto de praia, de escutar o barulho do mar, eu gosto de comer. Eu amo preparar e comer assim, enquanto estou comendo, falo da comida, é uma coisa assim, me deliciando. Ou seja, eu gosto de me desafiar com o simples. Eu gosto do simples, sabe? Aquele simples que não é fácil de aplicar. Eu gosto de me desafiar com o simples. Já dizia Leonardo da Vinci que a simplicidade é a extrema sofisticação. Qual frase, ensinamento ou mantra que norteia a sua vida para você compartilhar com a nossa audiência? Bom, tem a frase do Rubem Alves que eu falei sobre o amor, que o amor começa na escuta e termina na não escuta. Isso para mim ressoa muito, né? E tem uma outra frase que eu escutei num curso de comunicação não violenta, que quando eu escutei, assim, fez um pá dentro de mim. Eu falei, opa, que luz, vai me guiar no meu dia a dia. Que é assim, quando acho que eu já sei, eu perco a conexão. Eu repito, quando acho que eu já sei, eu perco a conexão. Isso para mim é um motor para nunca parar de aprender, de questionar, de evoluir. Perfeito. Pauline, onde os nossos ouvintes, a nossa audiência pode acompanhar o seu trabalho, redes sociais, o que você pode deixar pra gente? Onde a gente te encontra? Bom, meu Instagram é muito recente, né? Eu tô mais no LinkedIn, eu tenho muitos contatos lá, eu publico mais no LinkedIn. O site chama escutatória.com, é fácil de lembrar, e .com, né? Porque a gente atua também fora do Brasil. E assim, a maioria do meu tempo é dando treinamento corporativo, então nas organizações e também no setor público, né? Temos alguns contratos, por exemplo, com ministérios, e às vezes eu abro algumas turmas B2C, né? Então, turma aberta, vai ser o caso agora em agosto, eu vou dar uma turma fechada, assim, um número pequeno, até 20 pessoas online, então é prático, vai ser em agosto, quem tiver interesse. E para falar dos novos projetos, que estou muito empolgada com isso, com o Tomás, a gente está pensando num projeto de inteligência artificial, uma pessoa que ajudaria quando o aluno quiser a praticar essas técnicas de escutatória e comunicação produtiva, assim, fantástico. E também um infoproduto
juntando esse conhecimento meu da CNV com escutatória e comunicação produtiva aí para um público mais amplo mesmo, né? Vendo, por exemplo, essa família moderna surgindo, né? Dentro de uma família, modo de viver totalmente diferente, opiniões diferentes, né? Então, vendo essa realidade, eu tenho a convicção que a escutatória e a comunicação produtiva, essa vontade de ter conversas abertas, diálogos abertos e conversas corajosas, pode mudar realmente a qualidade dessas famílias hoje em dia modernas que chamamos, né? O propósito desse podcast é dar voz para as pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua, as nossas vidas. Essa foi a Pauline Cherokee. Pauline, muitíssimo obrigado, uma honra ter esse bate-papo com você. Obrigada, Bruno. Foi muito prazeroso conversar sobre esse assunto. Episódio editado por Retenção Multimídia.